Ô, Vitor, nós não podemos perder as chances da sua presença, não. Me deu tosse. Vou passar para você. Né, meninas? Vocês não concordam? E aqui, Vitor, só vou falar uma curiosidade. Me deu tosse. O Dolphin também queria estudar obras póstumas. E o Mário também. A hora que eles ficaram sabendo que nós estamos estudando, eles arredaram o pé. Mas eu falei, gente, vocês podem estudar, porque o público é outro. E não adianta achar que o de lá vem para cá, nem que de cá vem para lá. Porque as pessoas escolhem o dia que elas podem, né? É isso, Vitor. Eu só sei que todo mundo queria obras póstumas, mas nós pegamos primeiro. Brincadeirinha. Então, tá, Vitor, a palavra é sua. Então, só confirmando, deixa eu só transmitir a tela. Vocês estão me ouvindo bem? Eu comprei um notebook novo, aí agora tá um pouco melhor. Aí eu não tô nem usando o microfone, então. Mas o microfone desse notebook é superior, daí eu acho que facilita. É por aí, Marleninha? Quando você vem, tem isso. Eu não sei compartilhar a tela. O Tony vai embora, né? Nessa parte mesmo, no item 18. Item 18. Você quer, antes de tudo, né? Boa noite para todo mundo. Muito bom ver vocês. Né? E como a Marlene disse, às vezes, querendo ou não, o dia ele dificulta a presença de muitas pessoas, né? Apesar que o Kardec sempre prezou bastante por grupos pequenos, né? Grupos mais reclusos e tal, porque nesses grupos é mais fácil de se ter homogeneidade de ideias, né? As pessoas têm pensamentos mais homogêneos, o que facilita o aprendizado, o que facilita a discussão também, enquanto que em grupos maiores existem mais discordâncias, né? Não só em ideias, mas em questões fluídicas, e isso atrapalha o andamento de um estudo. Então o Kardec nunca recomendou, né? Na verdade, ele sempre foi um entusiasta de reuniões pequenas, né? Sempre prezou muito por isso. E nunca recomendou, inclusive agora há pouco estava lendo na Revista Espírita de 63, e ele falando sobre isso mesmo, sobre esse ponto, que as reuniões pequenas elas são muito importantes, exatamente por esse aspecto da homogeneidade. Mas é importante, né, a gente perceber isso também, e é claro que a gente está sempre disposto a aceitar novos corações que chegam, mas prezar por aqueles que estão aqui, né, e é bom, faz falta. E é isso. Marleninha, quer comentar como é que está o andamento? Até porque, como, enfim... Olha, Vitor, as meninas podem até concordar, eu acho que elas vão concordar, porque a gente vem comentando isso. Todas nós estamos muito felizes em estudar obras póstumas, porque é um livro, assim, que a gente não tinha estudado ainda. Às vezes pegava um texto, né, ou outro, mas não... E é uma leitura muito interessante, né? Então, nós estudamos Deus, que aí ele recorre a algumas coisas do livro dos Espíritos, mas, enfim, acrescenta outras. A alma, né? Também muito interessante. E agora nós estamos na criação aí. Não sei, vamos ver se as meninas querem falar, ou a Ana, ou Naíra, Verinha, Dona Nória. É isso mesmo, Marlene. E eu concordo com o Vitor também, que eu já vi isso em Kardec, grupos pequenos, grupos menores. De fato, essa homogeneidade de pensamentos é muito importante, porque, às vezes, vem ideias e opiniões em determinados grupos que chocam com a doutrina espírita, não vem de encontro àquilo que o Espiritismo propõe, aí fica difícil, né? E causa essa vibração mesmo, que às vezes não, é sempre deletéria, né? Nunca é bem-vinda, não, essa vibração fluídica aí. Então, é isso aí. E o que eu achei interessante aqui, pontuar na questão 16, no item 16,
é a questão do livre-arbítrio, né? Ele fala aqui que constitui um dos atributos essenciais do espírito. E realmente, sem liberdade, fica muito difícil para nós agirmos, até para pensar, fica difícil. A liberdade de pensar, ninguém tira de nós. Mas, quando a coisa é muito assim, repressiva, você fica até sem liberdade, você fica até com medo de pensar. Então, é isso aí que eu tenho para falar. E aqui, no item 17, ele fala do termo final da caminhada dos espíritos, o destino de todos, que é a conquista da perfeição. Perfeição relativa, porque perfeição absoluta só a de Deus. E é isso aí. Então, essa perfeição se alcança, lenta ou rapidamente, segundo o uso que se faz do livre-arbítrio, segundo o uso segundo as nossas escolhas. Porque o livre-arbítrio é que vai determinar as nossas escolhas. Nós somos livres para escolher. Então, se nós escolhemos um caminho mais das sombras, nos apegamos mais à negatividade, fica mais difícil a nossa evolução. Se, pelo contrário, nós nos atemos mais ao otimismo, à positividade, aí parece que tudo flui, tudo deslancha com mais facilidade. E facilita também essa nossa evolução, que é relativa. Absoluta, só Deus. E nós vamos um dia chegar a essa perfeição, nós vamos chegar ao estado de espírito puro, que, de acordo com Kardec, de acordo com tudo que eu estudei, de acordo com pessoas entendidas, essa evolução maior é a de espírito puro, não vai além. É o grau máximo, onde estão os Cristos. Não tem essa de falar que chegou no espírito puro e ainda tem os críticos. Não. Os puros são os Cristos planetários. São os governadores. Agora, o que é infinito é o universo. O universo é infinito. Então, vai falar, mas quantos Cristos? Não importa. A variedade de mundos que tem, de sistemas, de galáxias, é uma coisa inimaginável para nós. Então, aí sim, esses Cristos vão se encaixar. Mas, segundo Kardec, segundo a escala espírita, o grau máximo, aqueles espíritos puros que manifestam o pensamento divino, se eles manifestam o pensamento divino, se Jesus disse, eu e o Pai somos um só, não tem nada adiante. Mas adiante só Deus, e nós não vamos ser Deus nunca. Essa é a minha opinião, de acordo com os meus estudos de espiritismo. Tem quem discorde disso? Tem. O que eu vou fazer? Posso fazer nada. Perfeito. Então, vamos começar. Foi bom que a Ana fez essa recapitulação. Vamos começar aí no item de hoje. Você faz a leitura para nós, Marleninha? Como é que está o tamanho do texto? Tá bom? Está ótimo, dá para eu ler direitinho. Os espíritos são os agentes da potência divina, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução dos desígnios do Criador, tendo em vista a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis que regem a criação.
19. Para colaborarem como agentes da potência divina na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem transitoriamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. 20. A vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não é mais do que um instante na eternidade. 21. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessário o adiantamento deles e a execução das obras de Deus. Pelo trabalho que a existência corpórea lhes impõe, eles aperfeiçoam a inteligência e adquirem, cumprindo a lei de Deus, os méritos que os conduzirão à felicidade eterna. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham pelo seu próprio progresso. 22. O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio labor. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade, ou de sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe falecem. 23. Não podendo o espírito, numa só existência, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que hão de conduzi-lo à meta, ele chega a essa aquisição por meio de uma série de existências, em cada uma das quais dá alguns passos para a frente na senda do progresso e se escoima de algumas imperfeições. É interessante, né? Que é bem básico. Eu imagino que todo mundo aqui saiba muito bem já esses princípios, são coisas bem basilares, né? Aqui como o livro todo é formado por notas, né, distintas, é um compilado de notas, então não tem uma sequência de uma obra como a gente está acostumado com de Kardec, né? Só uma união de textos publicados ali de maneira unida ali, mas eles não têm uma sequência de uma obra, né, específica, que tem ali todo o começo, meio, fim, né, todo o pensamento que estrutura a obra. Mas por isso que a gente vai pegar textos que são assim mais embrionários, mais básicos em relação ao que a gente já está acostumado a estudar, né? Aqui é mais para quem é um iniciante, né? Um neófito no espiritismo, aquele que não nada conhece. Isso aqui é bem básico, né? Que os espíritos são seres livres, são agentes da potência divina, como ele coloca, e cumprem as funções, e junto com o cumprimento dessas funções, ele desenvolve, ao mesmo tempo, a sua própria evolução. Então, ele melhora através desse processo, e, ao mesmo tempo, contribui com a criação divina. Então, esses aspectos mais básicos. E aqui ele fala, né, da vida espiritual, que é a verdadeira vida, né, que a vida corporal é passageira, é transitória, ela não tem nenhum aspecto de eterno, e não é a vida normal do espírito, né? Como às vezes pode se pensar aqui encarnado. Na verdade, a verdadeira vida é a vida do espírito. E aqui ele fala, né, da encarnação dos espíritos como uma lei da natureza, ou seja, uma lei de Deus. E assim como, por exemplo, as ciências materiais, elas enunciam as leis humanas, né? Assim, as leis da natureza na perspectiva humana, então a física, a química, a biologia, estudam as leis de Deus. O espiritismo ele vem anunciar uma outra lei da natureza ou outras leis da natureza que envolvem a vida do espírito e a justiça de Deus, etc. E aqui a encarnação dos espíritos e a reencarnação dos espíritos, a imortalidade da alma, etc., são leis da natureza. Então elas acontecem e acontecerão, sempre aconteceram. Bem interessante. E aqui, né, um ponto que inclusive a gente estudou bastante no Céu e Inferno, né? O aperfeiçoamento do espírito é fruto do seu próprio labor. Ele avança na razão da sua maior ou menor atividade ou da sua boa vontade em adquirir as qualidades que lhe falecem. Então, esse aqui é o cerne, né, de todo o espiritismo, porque o espiritismo ele vem exatamente para estimular isso aí.
né? Essa é a principal função dele, né? A regeneração do homem só acontece tendo isso em perspectiva, tendo isso como um entendimento claro para o homem. Se o homem não entende que o aperfeiçoamento é fruto do seu próprio trabalho, então ele não sabe nem por onde ele começa, né? Precisa saber aonde você quer chegar, você tem que saber o que é o objetivo, né? Então você tem que entender aonde você quer chegar. O Aristóteles falava bastante disso, ele dava um exemplo de um arqueiro, né? O arqueiro ele tem que saber para onde ele mira a flecha. Se ele não sabe onde que ele vai atirar. Então, no tato com a vida, no guiar a própria vida, a gente tem que ter metas, né? E tendo essa noção do aperfeiçoamento do espírito, sabendo que ele é fruto do próprio trabalho, tudo isso fica mais claro. É o grande objetivo do espiritismo. Quem entende isso aqui verdadeiramente, né, e implementa na própria vida, já está um passo à frente na sua própria evolução. Diferentemente daqueles que leem, mas não conseguem internalizar esses aspectos, né? Tratam tudo isso como coisas teóricas ou belas, né? E estudam pelo prazer de ler coisas tão lógicas e que satisfazem tão bem a razão, mas nunca como meio de implementar na própria vida para se aperfeiçoar. Tá aí a grande falha do homem nesse aspecto, né? A gente estuda, mas só fica ali na parte teórica, é tão bonito, é tão belo, né? Olha como é lógico essa doutrina. Mas na hora de implementar na vida, a gente não tem a mesma seriedade, ou não entende a importância que isso tem na implementação, né? Que é o principal aspecto. E aí ele coloca, né? Não, isso aqui é um ponto muito interessante, porque ele é lógico, né? É simples, a gente sabe disso. O espírito ele é imperfeito, e qualquer um que saiba que o espírito é imperfeito, né, uma evidência, qualquer um que analise por alguns segundos chega à conclusão de que nós somos imperfeitos, né, sabe que também não é possível de se chegar a uma perfeição enquanto encarnado em uma só encarnação, né, em uma só vida a gente sabe, não há homem que atingirá a perfeição. Então, isso é uma conclusão básica de tudo isso que ele falou antes, né, por mais que isso não fosse, vamos supor, se os espíritos não falassem isso, é uma conclusão que qualquer um poderia chegar, né? Então, para que você reencarna várias vezes? Se os espíritos não tivessem respondido isso, seria fácil de concluir isso também, só analisando as outras respostas. É claro que é preciso várias encarnações para que o espírito possa, de fato, atingir a perfeição. A gente sabe, já é tão difícil se aperfeiçoar, a gente apanha tanto com coisas pequenas, com pequenas dificuldades e tal, e enquanto a gente não entender as coisas de verdade, a gente não evolui, então isso demanda bastante tempo de nossa parte, né? Mas, por outro lado, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente implementa, mais rápido o processo vai ficando, né? Então, quanto mais você aprende, mais rápido você aprende de novo, e quanto mais você melhora, mais você vai se melhorando. Então, é uma caminhada que ela aumenta a sua velocidade conforme há mais entendimento, né? É natural que seja assim. Então, a pessoa que já está ali já no meio do caminho, já tem mais entendimento, é mais fácil para ela dar o próximo passo, porque ela já está ciente de que aquilo é muito importante para ela. Já para quem está ali no começo ainda não andou tanto, primeiro precisa se convencer de que tem que andar. Quem já está andando já é mais fácil, né? Porque aí é só pegando, mas já está andando. Então, esse caminho ele se acelera, né? Conforme o espírito vai se aperfeiçoando. Enfim, são pontos, como eu disse, muito básicos, né? Aqui para nós eu creio que seja até repetitivo, porque são coisas que nós já temos bem em mente. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Ana? Interessante, né, Vitor, que essas experiências reencarnatórias, elas não se dão só aqui no planeta Terra. Existem as migrações de espíritos, e nós podemos vivenciar uma existência num outro mundo. Nós temos que passar por essas experiências também. Lá na progressão dos mundos, Santo Agostinho fala sobre isso, dessas migrações. Então, às vezes, nós deparamos com pessoas estranhas e muitas vezes não pensam como nós, ou nós viemos de um outro mundo, ou elas vieram. Então, dá uma certa incompatibilidade, às vezes, de ideias, de pensamentos.
porque nós vivemos essas experiências em mundos diferentes. São, assim, mundos compatíveis com o nosso estado evolutivo, mas são mundos diferentes. Porque isso aí já é suposição minha. Eu acredito que nessa criação divina infinita de mundos, com a participação desses espíritos puros, que são co-criadores e colaboram com Deus na criação desses mundos, acho que não tem nenhum igualzinho ao outro. Nenhum. A criatividade deve ser assim, ó, uma coisa fabulosa, que não tem explicação para nós no momento. Eu penso assim. Então, são mundos diferentes, embora às vezes o nível seja o mesmo, ou às vezes não. E às vezes não que nós regredimos, não se trata de regressão, mas às vezes a gente volta para um mundo do qual que nós víamos de um mundo e não éramos mais compatíveis lá. Então, a gente vem habitar um mundo inferior, compatível com o nosso grau de evolução. Está certo ou está errado? Não, é isso aí. Eu acho que está certa. Eu também penso assim, que nós vamos evoluindo em mundos diferentes até chegarmos à perfeição. Perfeito, é exatamente por aí, né? Isso que a Ana falou é uma coisa que a gente pode deduzir a partir do que a gente tem dentro da obra do Kardec, que é claro, né, os espíritos perfeitos, eles não são iguais uns aos outros, eles são iguais em perfeição, né, mas em individualidade eles não podem ser iguais, senão eles seriam um só. Isso é uma questão de lógica, né? Vamos falar assim, se a gente tem dois conjuntos, né, um conjunto é um agregado de vários elementos, de várias coisas. Então, se a gente tem dois conjuntos e os dois conjuntos eles são iguais, então é o mesmo conjunto. Eles têm os mesmos elementos, têm as mesmas coisas, é a mesma coisa, né? Então não tem diferença entre eles. Isso não pode acontecer, porque a gente sabe, né? A gente preserva a nossa individualidade. Então, dois indivíduos eles não podem ser o mesmo. Então, é claro, a gente não consegue conceber como que há uma diferença entre dois espíritos perfeitos, porque a gente nem sequer consegue conceber o que é um ser perfeito. Imagina conceber a diferença entre dois. Então, para nós fica muito difícil de clarear uma questão assim, é muito obscuro, não dá para conceber. Mas eles são perfeitos, então onde que tem diferença entre eles na individualidade deles? A gente não sabe, mas a gente sabe que tem que ter. É mesmo, isso aí é... É aquela singularidade, né? É a chamada singularidade. Cada individualidade tem a sua singularidade. É interessante, né, Vitor? Você já estudou isso em filosofia? Em filosofia estuda-se isso, essa singularidade. Filosofia eu nunca estudei, não, tem muita coisa para estudar, mas isso aí é muito importante, né? E é interessante também de se discutir, mas é claro que a gente não vai chegar em lugar nenhum discutindo isso, porque é muito difícil, né? É algo muito distante de nós, mas é curioso de se discutir, porque a gente percebe quantos mistérios ainda há na criação divina, né? Que a gente não consegue conceber. O que a gente consegue saber é que eles não são iguais, mas como que isso acontece escapa do nosso entendimento ainda. Mas é interessante, né? Curioso. Muito, muito avançado para nós ainda. A gente tá no jardim de infância e está querendo aprender coisas da universidade. Inclusive, tem uma coisa muito interessante, está lá no livro dos médiuns, que tem uma dissertação do Lamennais. Lamennais falando sobre a questão do perispírito. E aí ele fala pro Kardec para que eles se aquietassem sobre esse respeito, quando eles estavam falando sobre isso, porque nem eles mesmos, espíritos bons, tinham ainda um completo conhecimento sobre aquilo. Então, eles não entendiam ainda em completude.
Então ele falava, olha, acalmem-se, porque mesmo nós ainda temos dificuldade de compreender algumas coisas nesse sentido. Então vocês piorou, né? Encarnados ainda com mais dificuldade, com menos referências, piorou. Então acalmem-se que, enfim, mas é para a gente ver que os espíritos bons, eles também têm vários obstáculos, né? Eles o intelecto deles não é perfeito, né? Eles têm muitas coisas a aprender ainda. Então é interessante ver como está sempre avançando, mas sempre existem dificuldades. E você tocou num ponto aí interessante, da questão do... quando a gente já está, assim, mais desperto, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu ouvi uma explicação assim, que eu achei muito interessante. É como um pêndulo, né? Nós temos um centro, nós temos o nosso céu. Mas, nós, às vezes, na nossa jornada, nós caímos e vamos para o fundo do poço. Quando você já está mais desperto, num nível de consciência um pouco mais elevado, você, às vezes, dá uma caidinha, mas você volta logo para o centro. E é mesmo, fica mais fácil, principalmente com relação ao trabalho de lidar com as emoções. Às vezes você vai lá embaixo, vai no fundo do poço, né? Agora, quando você já consegue lidar melhor com ela, você dá uma caidinha assim de lado, mas logo você apruma novamente. Eu achei muito interessante. E é assim mesmo que a gente se sente. Eu, em outras épocas, qualquer coisinha, agora, eu chego aqui, logo eu já trabalho, já volto. Interessante. Mais algum comentário? É isso mesmo, né? A gente vai... É isso que você falou, né, Vitor? O conhecimento é muito grande, assim. Eu, às vezes, me sinto realmente muito pequena. Falar, essa questão aí eu vou deixar para mais para frente. Deixa eu comer meu arroz com feijão aqui. Mas, é claro, e voltando assim ao que você falou do livro, como esse livro, eles foram pegando textos, anotações de Kardec, né, ele já havia desencarnado, então muitas coisas já são realmente conhecidas de nós, porque estão presentes em outras obras, né, que nós já estudamos. Mas, mesmo assim, eu estou achando bastante interessante. Estou achando bastante interessante. Acho que as meninas também. É interessante, Marlene, porque ele reforça o que já falou em outras obras, né? E dá, às vezes, até uma conotação um pouco diferente, mais explicativo. É isso que eu achei, que eu estou achando também. Eu fico assim, pensando nas coisas. Eu achei o texto do Lamennais aqui, porque eu gostaria de mostrar para vocês, porque é muito interessante ver ele falar, né, e dar uma luz assim para nós também, que os espíritos superiores, no caso se trata de um espírito bom, né, o Lamennais não é um espírito puro, mas que eles também têm ali as suas dificuldades e têm os seus estudos, né? Vou manter aqui. Aqui, né? Eles estavam falando sobre o perispírito. Aí ele fala para Kardec, né? Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, o que ele está falando, né? Sobre o que é o perispírito, como ele é constituído. Assim como nós, homens, estudamos a essência do corpo humano, né? Que você vai ali, você vê que é formado por células, e essas células por partículas menores, etc.
eles queriam saber como que é formado o perispírito, né? Qual é a matéria, enfim, entender bem científico mesmo, né? Analisando ali a constituição do ser. Aí ele fala, a essência mesmo do perispírito. Isso é outra questão. Compreender primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe. Aqui ele já está falando, segura por aí o seu burrinho, né? Não caminha muito mais que isso, não. Por este lado, trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro, ou seja, né, você está achando que é só vocês que ficam se debruçando em dúvidas? Vós pesquisai o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Ou seja, eles estavam agora começando a entender o que era a alma, o espírito, enquanto a gente está aqui se debruçando no perispírito. E aí o Kardec coloca aqui embaixo. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? Pois é só para a gente ver, né, que realmente essas questões, elas tem muitas delas que ultrapassam o nosso entendimento, né, a nossa capacidade. Ana? Achei interessante, que aí ele reafirma que a alma é o espírito encarnado. Então, enquanto encarnado é a alma. Tanto é que antigamente os livros de geografia traziam, somos tantos milhões de almas. Hoje não se vê mais essa expressão, né? Usa-se habitantes mesmo. Mas, no passado, falava-se em almas. Nos livros de geografia da escola. Não sei se a Marlene pegou essa fase aí, ou a dona Nair, mas era assim. Hoje, nós somos mais de 7 bilhões de almas encarnadas, de espíritos encarnados na Terra. E o espírito sem o corpo é espírito. É chamado espírito. Já não é mais alma. A alma é enquanto encarnado. É isso mesmo. Não, eu não, assim, se eu vi, eu não me lembro, Ana, que eles usavam. Interessante, né? Interessante. Muito interessante. Quer que continue, Vitor? Vamos lá. Nossa, eu li o 24, não, né? Profissão de fé espírita raciocinada, 24. Para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência e em moralidade nas suas existências pretéritas, assim como os germes da imperfeição de que ainda não se expungiu. 25. Quando o espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveito. Ele tem que a recomeçar em condições mais ou menos penosas por efeito de sua negligência ou má vontade. 26. Devendo o espírito em cada existência corpórea adquirir alguma coisa no sentido do bem e despojar-se de alguma coisa no sentido do mal, segue-se que após certo número de encarnações, ele se acha depurado e alcança o estado de puro espírito. Mas isso vai longe, né? 27. É indeterminado o número das existências corpóreas e depende da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. É muito interessante esses aspectos, né? Como eu disse, ele está aqui continuando nesses pontos, né? É interessante também, claro, é sempre muito válido, eu falei, né, que são pontos básicos, mas é sempre muito válido a gente revisitar eles. Porque se a base não está bem construída, não adianta nada querer construir mais coisas, né? Então a base tem que estar bem solidificada, bem firme, e entender os preceitos principais primeiro, ter eles bem firmes,
e depois continuar construindo conhecimentos mais avançados. Então, esses são aspectos que são sempre bons serem revisitados, porque ajudam também no entendimento de coisas mais avançadas, né? Porque é a partir de tudo isso que parte o resto, né? E aqui ele coloca, né? Para cada nova existência, o espírito traz o que ganhou em inteligência e moralidade nas suas existências pretéritas, assim como os germes das imperfeições de quem ainda não se expungiu. Isso é muito interessante, né? Isso é perceptível. Lá no livro No Céu e Inferno também a gente viu isso, né? O Kardec colocando, olha, vocês não precisam de saber o que foram em outras encarnações. Basta com que vocês analisem o que são e assim deduzirão o que foram, né? As características que cultivamos, os vícios que cultivamos, as virtudes que cultivamos, que a gente as traz para essa encarnação. Então, a gente, se analisando, a gente vê quais pontos eu já desenvolvi e quais outros ainda não. Quais pontos eu já tenho mais controle e outros que eu ainda preciso controlar melhor. Então, é uma autoanálise simples, nos permite perceber isso. Né? A gente percebe também, isso é muito comum em crianças, né? Você vê a criança ali, ela já tem algumas características que, perceptivelmente, elas são características que essa criança trouxe. Né? Esses exemplos são muito claros em crianças gêmeas, né? Que tiveram a mesma criação, os mesmos pais, né? Em tese, nasceram juntas ali e tal, mas aí uma tem uma característica totalmente diferente da outra, antagônica, né? São distintas. Uma é mais teimosa, a outra é super tranquila, mais paciente, a outra é impaciente, etc. Controversas, né? Mas é ali que a gente percebe que são espíritos diferentes, né? E cada um cultivou, né? Formas diferentes durante suas encarnações e, naturalmente, trouxeram isso até as encarnações atuais, né? É interessante, a gente vai percebendo isso e sabendo aí onde que a gente tem que melhorar. E isso varia muito, né, de pessoa para pessoa, as características. Quando o espírito empregou mal uma existência, isto é, quando nenhum progresso realizou na senda do bem, essa existência lhe resulta sem proveito. Ou seja, quando ele não fez nada, né? Só praticou o mal. Então ele tem que começar em condições mais ou menos penosas. É natural, né? Ele tem que passar por provas e expiações para poder se redimir daquele progresso que ele teve a oportunidade de fazer e não fez. Devendo o espírito em cada existência corpórea adquirir alguma coisa no sentido do bem e despojar-se de alguma coisa no sentido do mal, segue-se que após certo número de encarnações ele se acha depurado e alcança o estado de puro espírito. Né? Mas é como a Helene falou, isso aí demora. Mas é a sequência lógica de todo esse processo, né? É como ele acontece. Então, é sempre adquirindo coisas boas, melhorando as coisas que são más, e assim se atingindo aquilo que se chama de estado de puro espírito, que é o nosso grande objetivo. É indeterminado o número das existências corpóreas, depende da vontade do espírito reduzir esse número, trabalhando ativamente pelo seu progresso moral. De novo, né? Esse é o ponto principal do espiritismo, o trabalho de cada um no seu próprio progresso moral. Enfim, pontos interessantes, né? Esse primeiro chama bastante atenção, é uma coisa que a gente percebe muito claramente, né, nos indivíduos. Até comentei com meu irmão ontem, a gente tô frequentando aqui, indo. Meu irmão se animou em participar de um grupo de estudo aqui de uma casa aqui próximo, que ele já tinha ido algumas vezes. Um pessoal extremamente acolhedor, assim. E eles têm um grupo de estudo na quinta do Livro dos Espíritos. E aí eu tô indo junto com ele também. E ele estava falando para mim que ele queria fazer algum curso de oratória, né, para melhorar. Enfim, isso envolve também um pouco do trabalho dele, que ele queria melhorar um pouco a forma de falar e tal, falar com mais segurança, etc. E é uma coisa, por exemplo, eu sempre tive uma certa facilidade, assim, intrínseca, né? Eu nunca tive muita dificuldade para falar com as pessoas, ou até mesmo em público, mas é uma coisa que eu comentei com ele, é uma coisa que provavelmente eu já desenvolvi em outras encarnações, né? Enquanto você desenvolveu outros pontos, eu desenvolvi esse. E são coisas naturais, né? Que elas se destacam, a gente percebe elas, e isso também justifica que Deus não cria as pessoas diferentes umas das outras, né? Senão seria injusto, né? Deus me criar com uma facilidade maior na oratória do que meu irmão. Então, onde estaria a justiça nisso, né? Não. Eu desenvolvi um ponto, ele desenvolveu outro. E assim, né? Com todos os seres humanos. Senão haveria injustiça na criação de Deus, né? A gente vê pessoas tão boas, pessoas que levam uma vida extremamente virtuosa,
e outras que ali presas nos vícios, enfim. Então, você vê que desde o princípio elas tiveram essas inclinações para cada uma para um canto, e só se explica através da reencarnação, né? Então a reencarnação ela explica essa justiça de Deus de uma maneira que até então nenhuma outra teoria religiosa ou divina tinha explicado, né? Então é muito, muito interessante isso. Alguém quer comentar alguma coisa? É bem lindo isso mesmo, né? Se a gente for pensar na nossa criação e onde chegaremos, é muito bonito, né? É muito bonito mesmo. Muito mesmo. Nós fomos criados simples e ignorantes, já estamos nesse patamar de razão, mesmo até de uma certa moral, não íntegros ainda, não integralmente, mas já fizemos uma boa caminhada. Então, agora, depende de cada um de nós acelerar ou desacelerar a nossa evolução. Porque ele ensina, ele fala, ó, às vezes você passa uma encarnação estagnado, não trabalhou no bem, não fez nada. Aí tem que tomar o fio da meada novamente numa outra existência, né? E para isso, nós temos que usar a nossa força de vontade. Tem que ter uma vontade muito firme. Mas, às vezes, a gente procrastina coisas, né? Deixa para amanhã, vai empurrando com a barriga, fala, na outra encarnação eu venho e faço. É assim, como a gente procrastina os trabalhos da gente no dia a dia, né? Então, tem que ter uma vontade muito firme para acelerar esse processo evolutivo. Pois é, eu acho que isso é de uma extrema importância, assim, a coisa que eu mais reflito, né, há algum tempo já sobre isso, que eu até comentei brevemente no começo da reunião, é como é importante esse aspecto de internalizar esses ensinamentos e aplicá-los, né, e ser um verdadeiro espírita, porque o verdadeiro espírita não é um indivíduo perfeito, nem é um indivíduo completamente virtuoso, não é um espírito bom, é também, mas é majoritariamente os espíritos imperfeitos que se esforçam por melhorar-se. Eu comentava no culto do lar, né? Meus pais fazem o culto do lar todo domingo às 8, e aí eu e meu irmão participa aqui online, né? A gente faz vídeo chamado e tal. E aí meu irmão comentava algumas coisas sobre ser espírita e tal, que, enfim, ele estava gostando de participar da casa espírita aqui próximo, e que enfim, falando sobre algumas coisas e falando exatamente sobre esse aspecto de ser espírita, eu comentei, olha, gente, esse ser espírita, ele não consiste em ir à casa espírita, não consiste em frequentar a casa espírita, essas coisas têm grande valor também. Você está ali, igual a gente está aqui reunidos, estudando, né? É um prazer enorme a gente estar aqui, a gente cresce junto, a gente aprende junto, mas majoritariamente ser espírita consiste na vida cotidiana, porque é o maior tempo, né? A nossa reunião aqui é 1 horinha só, né? E isso representa muito pouco dos nossos dias. Mas a vida é constante. Essas coisas pequenas, né? Essas coisas que às vezes a gente considera banais. Eu até citei um exemplo, né? Que na quinta-feira passada, quando a gente estava indo para a reunião, a gente estava atravessando a faixa de pedestre e o cara entrou com o carro. E aí ele buzinou, né? Ele achou ruim que a gente estava atravessando na faixa de pedestre, buzinou. E aí, naquele momento, indo para a reunião, aí eu pensei, eu não posso me enfurecer com esse homem, né? Eu nem sei o que está acontecendo, né? Às vezes eu posso pegar essa experiência e guardar ela de uma maneira negativa, né? E aí toda vez que eu for lembrar dessa pessoa, eu vou falar, não, mas aquele dia, nossa, aquele cara, e aí acaba com a raça da pessoa. Nossa, não acredito que ele fez aquilo, mas que falta de educação, não. E lembrar toda vez disso de uma maneira negativa. Mas a gente pode fazer isso ao contrário, né? E lembrar de uma maneira positiva, como eu estou expondo aqui. Porque naquele momento
eu percebi que eu não deveria me enfurecer, ou que eu não deveria de maneira alguma, né, xingar ou brigar com um cara, só seguir minha vida e esquecer aquele fato, ou, na melhor maneira, tomar ele como aprendizado, né, e lembrar, e toda vez que lembrar desse indivíduo, que eu nem sei quem é, mas lembrar de uma maneira positiva, para que eles recebam esses bons fluidos, né, que ele não faça isso com mais ninguém. Mas, assim, é interessante porque essa é a vida, e é nisso que é ser espírita. Então, naquele momento, o primeiro ímpeto é de susto, o segundo ímpeto é, meu Deus do céu, né, de falar, de gritar e falar, meu Deus, o que você está fazendo? Mas é nesses momentos que o espiritismo entra. Nessas coisas pequenas, que às vezes passam despercebidas pelos nossos olhos, né, porque a gente dá muita importância para as coisas grandes, né, ajudar aquela pessoa que está passando fome, ajudar a pessoa que está precisando de dinheiro, né, aconselhar aquele amigo que está precisando, são coisas muito importantes também, mas a vida majoritariamente é de coisas pequenas. Essas outras coisas, elas consistem em minorias, né? É claro, existem muitas situações de ajudar as pessoas, mas essas são as pequenas, aquele momento em que você tem paciência com alguém que está sendo grosso com você, aquele momento que você perdoa, essas coisas pequenas da vida, é nelas que a gente tem que ser esse verdadeiro espírita, porque elas consistem, muitas vezes, em maior dificuldade, né? Eu até comentei isso. Quando a gente vê uma pessoa passando fome, você está passando ali na rua, você encontra uma pessoa que está querendo comer alguma coisa, não, pelo amor de Deus, compra alguma coisa para eu comer. Gente, é muito fácil concluir o que se deve fazer nessa situação. É muito fácil, a gente já conclui que a gente tem que ajudar aquela pessoa. Se eu tenho condições, eu vou ali e ajudo ela. Há muito mais dificuldade em, às vezes, perdoar o cara que buzinou para você na faixa de pedestre. Muito mais. Então, às vezes, você está evoluindo muito mais em coisas tão pequenas e despercebidas do que em coisas grandes, de estar ali ajudando. Olha, vejam bem, eu não estou falando que a outra coisa também não tem valor, tem muito valor ajudar as pessoas, mas estou falando que a vida ela consiste majoritariamente em coisas pequenas. E é nessas coisas que a gente tem que empregar os nossos esforços de se melhorar. Nessas coisas que parecem não ter valor, nessas coisas que parecem ser pequenas, banais, mas elas consistem em maioria. E se a gente consegue ser espíritas nessas coisas pequenas, a gente tem uma evolução muito maior. Porque a gente está tentando ser ao máximo possível espíritas, porque essas coisas consistem na maior parte do nosso tempo. Então, essas pessoas que empregam, né, esses esforços, a gente vê muito isso, né, na obra de Kardec, principalmente na Revista Espírita, quando ele fala ali do meio que ele vivia, ele recebe as cartas, e a gente vê quantas pessoas devotas ao espiritismo, né, que tinham aquilo como verdadeiro, né, pessoas simples, pessoas grandes intelectuais, mas pessoas que levavam aquilo para o coração de uma maneira em que a prática da própria vida se tornava uma prática espírita, né, e não só se consistia naquela pessoa que estuda, mas fica só no estudo e tal, porque o principal papel do espiritismo é de empregar os nossos esforços em nos melhorar, em sermos espíritas todos os dias das nossas vidas. É difícil, é muito difícil, gente, mas esse é o principal valor, porque quando a gente é espírita dessa maneira, a gente está divulgando o espiritismo através das nossas ações, né? Então, às vezes a pessoa te vê e você não vai falar nada, não é que vai haver algum tipo de divulgação, mas as pessoas se aproximam daqueles que se esforçam em ser melhores, né? Porque é muito mais comum a gente ver pessoas que não se preocupam com isso. Então, quando a gente vê, eu falo muito por mim, quando eu vejo alguém e eu falo, nossa, que pessoa ativa, né? A pessoa se preocupa com se melhorar, se preocupa com questões morais, com lutar contra os próprios vícios, em se aperfeiçoar moralmente, intelectualmente, uma pessoa dedicada ao bem, nesse sentido integral do que é o bem, essas pessoas elas chamam a atenção. E a gente, claro, quer se aproximar delas, né? E, enfim, a gente buscar se tornar esse verdadeiro espírita, que não é uma pessoa perfeita, nem uma pessoa, às vezes, boa, né? Mas é uma pessoa que está se esforçando por isso. Uma pessoa que está no caminho, entende que está no caminho e está se esforçando. O próprio Kardec diz, né? Que se reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende em domar as suas más paixões. Então, é nisso, né? Que a gente tem que se tornar verdadeiros espíritas. E principalmente, né, nessas pequenas coisinhas. Enfim, falei demais? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu estava pensando nisso que você acabou de falar, no que o Kardec disse, né? Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz em se melhorar. Então, a gente bem que esforça, melhorar mesmo é difícil. O esforço é grande. Tudo bem, né, Ana? De repente, escorrega. Meu Deus. O esforço é grande e o adiantamento é pequeno.
Mas vamos, né? E é interessante, né? Porque os espíritos têm aquela famosa questão, né? A 909, lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre as paixões. Acho que é precisamente na 910 que o espírito fala que não é preciso muita vontade, né? Para se melhorar. Enfim, ele dá um puxão de orelha na gente, assim. Mas é que, às vezes, realmente não é preciso muita vontade, mas é preciso uma vontade concisa, uma vontade decidida, que é o que a gente ainda tem dificuldade, né? A gente tem aquela vontade, mas a gente abre uma exceção, e aí, na hora que vê, já está desandado. Então, é importante, né, essa questão da disciplina. Eu acho que é onde a gente mais sofre, em ter essa decisão, assim, né, de não torcer o braço. Você abraçou aquilo e é aquilo mesmo, né? E não vai mudar de opinião, não vai mudar de ideia, não vai agir diferente. É o que a gente tem mais dificuldade. Ele fala que é a força de vontade, né? Ele coloca a palavra força. É a força de vontade. Exatamente, E acho que ele chega até a comentar, né? Se a gente visse o quão mais fácil é do que a gente imagina, né? A gente até se envergonharia, porque, é claro, a gente coloca muitos obstáculos às vezes. A gente cria, às vezes, mais dificuldades do que realmente existem. Mas, enfim, falar disso é sempre mais fácil do que fazer, né? Porque é muito mais difícil aplicar esses preceitos nas nossas vidas. Porque a vida, enfim, não tem muito a ver exatamente com o que a gente está falando aqui, mas eu estava lendo um texto para a faculdade, um texto de uma pesquisa que eu vou fazer agora, e esse texto, o autor, ele não tem nada a ver, pessoal, tem a ver com ciência, não tem nada a ver com espiritismo nem com moral, mas ele fala que a vida acontece na floresta, porque a vida, ela não é como se estuda na teoria, no sentido de a gente está ali estudando didaticamente algum tema, e a gente tem todo o tempo do mundo para se falar sobre ele, esmiuçar ele, etc., mas na hora de viver, e ele está falando isso por causa da prática da ciência, né? O cientista, ele fala, estuda a teoria, mas na hora que ele está enfrentando um novo fenômeno, é algo totalmente novo, né? Então ele tem que saber lidar com aquilo de uma hora para outra. E a vida é exatamente isso, né? E o autor fala que a vida é na floresta, porque você está ali e às vezes você se depara com dois caminhos, você não sabe por qual seguir. E às vezes você não tem nenhum tipo de amparo para saber por qual você deve ir. Então, assim, a vida, ela é rápida, né? Ela acontece, e na hora que você vê, ela já está acontecendo, e por isso que é tão difícil aplicar essas coisas. Porque se fosse assim, você tá, de novo exemplo, se fosse assim, a pessoa buzina para você na faixa de pedestre, aí você para, você senta, não, pera aí que eu vou ler aqui. E aí eu vejo como é que eu tenho que agir nessa situação, eu vou lá, procuro, não, aqui eu tenho que fazer de tal e tal maneira. Isso não acontece, gente, a vida é rápida, ela é cotidiana, ela acontece a todo instante. E por isso que é tão importante ter essas bases sólidas. Porque quando se constrói essa casa sobre a pedra, né, e não sobre a areia, daí você tem ela bem solidificada. E quando vem a tempestade, ela não derruba a sua casa. Então, quando você tem isso bem sólido, você sabe como reagir, né? E às vezes você não sabe como reagir, você faz o quê? Fica quieto. Porque às vezes é melhor ficar quieto do que falar alguma coisa sem saber, né? Então, são posturas que a gente vem aprendendo, essa prudência, são virtudes que a gente vai desenvolvendo aos poucos através do estudo, né? E, enfim, é muito bonito tudo isso, e a gente tenta espalhar aos pouquinhos, né? E empregar nas nossas vidas também. É isso, gente. Deu o nosso horário. Alguém quer falar mais alguma coisa? E esse exemplo aí que você citou da floresta, aí é que entram as escolhas que podem ser conscientes ou inconscientes. Você está ali na floresta, você não sabe que caminho levar, às vezes você faz uma escolha inconsciente. Exato, isso é um tema... Vai pelo caminho errado, né, Ana? É possível que isso aconteça. Sim. A Varinha está quietinha hoje, Vitor. Acho que ela ficou tão emocionada com sua presença que ela ficou quietinha. Aí, Verinha. Me deu um baixo, assim, sabe? Eu acho que depois do banho e que ficar quietinha, eu tinha tomado um chazinho, e aí fiquei, mas eu fiquei prestando atenção. Muito bom mesmo, viu, Vitor? Eu sei que você é super ocupado, está estudando, mas toda vez que você puder, você vem, por favor. Que é outra coisa, não é, gente? É sempre bom para mim. Para nós, então, você nem imagina, né, meninas? Muito bom. Aí, a Maria veio também, Vitor.
Maria entrou em casa. Maria está sempre quietinha, mas nunca está ausente. Parou em que número, Vitor? Na 28, Ana, 28, agora. Já vai acabar depois, essa parte. Sim, mas é sempre muito bom, Marianinha, para todos nós, né? Eu acho que todos nós aqui concordamos que é sempre muito positivo a gente se encontrar para estudar espiritismo, né? É uma pena que às vezes as pessoas demoram muito tempo para perceber isso, mas é muito, muito bom, né? E, sem sombra de dúvida, é sempre muito bom para mim também. Eu até comentei com meu irmão esses dias para trás, né? Nesse momento eu tô lendo a Revista Espírita de 63, e aí sempre que eu leio eu fico maravilhado, assim, porque é muito bom estudar espiritismo. Eu falei para ele, é a coisa que eu mais gosto na vida. Então pode ter certeza que sempre que dá. Não, uma sexta-feira que seu irmão estiver aí, convida ele também, se ele puder, né? Eu vou arrastar ele, sempre tento. A gente vai ficar feliz. E a Verinha sugeriu vamos intensificar os convites, né, Verinha? Nos grupos, assim, quem sabe a gente ganha mais companheiros. Mas isso que você lembrou é muito verdadeiro. Kardec estimulava mesmo. Porque o grupo pequeno a gente fica bem à vontade, né? Estuda. É verdade. A sua lembrança foi super oportuna. A gente fica preocupado com a quantidade, né? E não é. Meninos, mas então, muito obrigada. Só tem gente de qualidade, viu, Marta? É isso aí. E humilde, né? Nós nos orgulhamos da nossa humildade. De boas qualidades. Ei, Nair, só rindo mesmo, né? Então, que Jesus nos abençoe, já nos abençoou neste encontro, né? Neste estudo, nessa companhia entre nós, entre os espíritos amigos que certamente estão conosco, e que nós possamos ter um bom final de semana, e assim, a lição mais importante que, pelo menos, eu guardei no meu coração, é nos esforçarmos para praticar aquilo que a gente estuda, né? Eu reconheço da minha parte que é muito difícil, mas é o caminho. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. E até sexta que vem, se Deus quiser. E né? assim seja. Até sexta, se Deus Assim quiser. seja. Então tá, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Obrigada. Viu? Gente, fica com Deus. Bom fim de semana para todos. Um beijo. Um beijo. Obrigada. Viu?